E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast, seu momento semanal de escutar notícias e histórias que são interessantes o suficiente pra prender sua atenção, mas provavelmente não são tão importantes assim que vão mudar a sua vida. Se bem que hoje, talvez a gente mude a vida de alguns de vocês pra pior, porque hoje a gente trouxe aqui umas histórias um pouco tensas que talvez deixem algumas pessoas levemente paranoicas. Mas nada muito ruim, juro. Tá até bem engraçado. Inclusive, hoje a gente tem a volta de uma grande estrela de um episódio do Vortex. Quem escutou o episódio do Glitter vai lembrar. Mas antes de começar o episódio de hoje, vale lembrar pra vocês que todos os ouvintes do Vortex têm 15% de desconto na matrícula da Alura. A Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, que oferece mais de 1.400 cursos completamente diferentes, desde gerência de mídias sociais, marketing, edição de vídeo, até programação nas mais diferentes linguagens. Então você que vai fazer uma transição de carreira agora, tá pensando em aprender a programar? A Alura com certeza é a melhor dica possível. Lembrem de, muito importante, acessar a Alura usando o nosso link que tá na descrição desse episódio ou usando o cupom VORTEX, tudo maiúsculo, na hora de fazer a sua matrícula. E aí você ganha 15% de desconto e ajuda a gente a continuar com essa parceria com a Alura, beleza? Então vamos lá que hoje o episódio tá longo, cheio de histórias curiosas que vão fazer você ficar olhando aí pra um canto e pra outro da sua casa pra ter certeza que tá sozinha. Então muita atenção, fica aí a dica pra escutar esse episódio durante o dia, beleza? Vamos lá pro Vortex de hoje. Hoje estamos aqui de volta no Vortex com a Emília. Oi. A nossa conspiradora oficial. O que a Emília é mais, além de conspiradora oficial? Minha mãe adotiva, né? Que tá também acompanhando as notícias da Arraia Charlotte, que até agora não deu à luz, tá, gente? Toda semana tem uma pessoa que diz assim, agora? cadê a Arraia, não sei o que. Cara, tu não tem noção não, ela está gravidíssima e não, assim, passou muito da data. Não deu ainda pra fazer o DNA. Será que não é de Taubaté? Deve ser de Taubaté, gente. Eles fizeram ultrassom e existe algo lá dentro, não é Existe psicológico. algo lá dentro. Mas aí que tá, é do interesse deles que continue a atenção lá, a expectativa em cima disso. Então talvez eles possam ter só falsificado o ultrassom. Falsificado o ultrassom da Arraia? Não. Ah, eu adoraria que fosse isso. Na minha cabeça essa já é a história real. Eu quero que ela tenha as baby arraiazinhas. Tubararraia. Inclusive, eu nem tô mais torcendo pela tubarraia. Ah. Eu acho que se ela chegou até aqui, ela tem que ser dona do próprio destino. Eu quero que ela tenha se reproduzido sozinha mesmo. Eu acho admirável isso que ela fez. 100% Charlotte, tá? Ela é a evolução de todas as raças. Gente, é o seguinte, odeio. Antes da gente começar, eu quero que tu conte a história do teu amigo Linkin Park, que a gente prometeu semana passada. É porque assim, Emília, o odeio, ele tem um problema que é ao mesmo tempo uma solução. Ele é um mitomaníaco de embriaguez química no geral. Ou se ele toma muitas cervejas, ou se ele tá nervoso, ou seja, hormonalmente Bêbado. embriagado, Uhum. ele começa a mentir do nada, se liga? Ai, que maravilha. E ele não consegue parar. E eu fiquei sabendo que semana passada ele encontrou um idoso num bar, que ele tava num karaokê. Exatamente. Tava lá, karaokezinho, que eu amo, né? Falar a verdade que é top 5 programas, Gente. o karaokê vai estar no primeiro e no segundo, depende do dia. Entendi. Tava lá, cantei, fiz a minha performance já usual de calcinha preta. Maravilha. A banda, não a indumentária, né? Mas fica aí a ideia, né, cara, pro futuro. Não precisa esclarecer, a gente prefere imaginar. É, por que Tá tu bom, não tá deixa, cara? Os teus fãs odeiam, sério. Não, parem. Os teus fãs, eles precisam de esperança e tu fica tirando, pô, toda É, vez. não. Isso não se Ah, faz. cara. Desculpa, gente. Então fica aí o mistério. Talvez não tenha sido a canção. E aí, tinha um senhorzinho que ele tava, assim, muito próximo da minha mesa, assim, ele tava... Sabe aquela pessoa que fica te encarando, você sabe que ela quer falar contigo, sabe? Quer ter algum assunto contigo. Cara, eu não sei como é que tu quer interagir com alguém assim, porque isso é um pouco assustador em público. Uma pessoa estranha tá te olhando e tu pensa, pô, vou conversar com esse senhor. Tava num ambiente controlado ali, não tem como acontecer nada Não demais, ambiente gente. controlado. Eu acho. O ambiente controlado, karaokê. A última vez que eu estive no karaokê com a Emília, inclusive, virei pra um lado, me distraí. Na hora que eu virei de novo, a Emília, que tem 60 anos de casada com o Leonel, estava beijando ali de língua como jovens. Ô, Gente, o louco. que tem? Se vocês estão casadas e pararam de beijar de língua, é um sinal ruim. Não é parar de beijar de língua, é parar de beijar de língua no shopping Iguatemi do nada no sábado à tarde, se liga? Por quê?
Por quê? Vocês são muito fofos, é sério. Gente, por quê? Não, eu tô a favor da Emília, é isso aí. Cara, eu sou totalmente a favor da Emília. Eu queria dizer que somos todos Emília, mas eu vou dizer que todos queremos ser Emília, no máximo. Tá, Oda, e aí, o teu amigo, vocês se beijaram de Aí língua ou não, ele né? ficou, sabe, aí eu tava bêbado, né? Essa é a verdade. Não bebam, galera, não é legal. Não é legal, não é legal. Eu agora tô numa época que eu tô jogando Persona, né? Persona é um jogo que é basicamente um simulador de adolescente japonês. Apesar, né, de ter aquela, né, toda aquela questão de superpoderes e salvar o mundo. Sim, O sempre. grande legal do Persona é você fortalecer amizades com completos estranhos. É, sim, é um jogo baseado em construir relacionamentos e como aquilo conecta você com o mundo, né? Exatamente. Que lindo. E aí, chutei o que é que eu fiz. Tu foi lá no cara ou o cara foi em ti? Deixa eu saber logo disso. Eu fui. Não, cara. Se essa história não terminar em beijo de língua, eu vou ficar muito frustrada. Muito. É anti-Emília da sua parte. É anti-Emília, é. Aí eu cheguei lá, e aí, tudo bem? Vai cantar hoje, não sei o quê. Aí ele falou, eu tenho 59 anos e eu sou o Linkin Park. O quê? Tipo, The Linkin Park. Não é Linkin Park, eu sou o Linkin Park. Eu sou o Linkin Park. Acho que ele quis dizer que ele é assim, ele é senhor jovial, né? Entendi. De coração jovem, né? Peraí. Ele tava falando a sério. Eu não quis entrar no detalhe dessa declaração, porque ela já se completou em si mesma. Eu acho também. Mas eu quero saber o seguinte, ele respondeu à tua pergunta, que era se ele ia cantar com eu tenho 50 anos, mas sou Linkin Park, é isso? 59 anos. Veja bem. Cara, não faz o menor sentido. Esse diálogo inteiro, ele foi escrito pelo chat GPT, cara, não é possível. Mas foi aí que eu fiquei engajado, né? Aí eu, não, preciso conversar com É que essa você pessoa virou de a cadeira, verdade. né? Tu tava assim virado só de corpo, aí só um minutinho. É, você tinha minha curiosidade, mas agora você tem minha atenção, né? Quando eu fui continuar a conversa, ele foi pro palco. Eu, ué. E aí ele começou a cantar uma música do Legião Urbana. Que Não, tem nada não a é ver do com Linkin Park. Plot twist. Eu não acredito, cara. Pô, ia ser muito massa se ele subisse lá e começasse a cantar, tipo, sei lá. Não, como é que é? Não, e se ele fizesse o rap? Ah, caraca, ia ser muito foda. One thing, I don't know why. Eu não duvidaria, viu? Pô, Porque Deus. depois que eu conheci essa pessoa, eu vi que ele é capaz de tudo. Talvez até ele seja igual a mim, né? E ele estivesse mentindo o tempo todo. Será que esse é o teu futuro? Ai, sério, por favor, sim. Eu realmente Caramba. acho que é, cara. Conhecendo o Odeio assim, eu acho que ele vai acabar desse jeito, tá? Assim, pessoas, perigo, inclusive. Pessoas que nem o Linkin Park e o Odeio, elas estão no mundo pra incentivar e curar as pessoas muito tímidas que não querem falar com outros em público. Eu acho que é isso. Exatamente, É verdade. exatamente. E, inclusive, eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu sou muito tímido. Não, calma. Não. Tu é tímido falando a verdade, no máximo. Mentindo, pô, tu não é tímido, Odeio. Sério, não é possível. Tá bom. Obrigada. Interpretando o personagem, tu consegue controlar a tua personalidade perfeitamente. Não, e eu tava com a Debrinha lá, que vocês conheceram no Pousando no Vortex Udes. É. Estava lá com a Debrinha, minha ex, também minha melhor amiga, né? Oh. Aí, cara, fiz o básico, né? Menti meu nome, menti minha profissão, Excelente, menti meu excelente. endereço. Principalmente o endereço, né? Vamos lá. Mas a Débora me falou que tu disse a verdade de onde tu era. Do nada. Eu falei o bairro só. Ele vai ter que procurar bastante. Sei que eu ainda peguei o número dele, né? Que depois eu quero ter um follow-up dessa conversa aí. Eu quero saber o que é que aconteceu na vida do meu amigo Linkin Park. Tu sabe o nome próprio dele? Eu não sei se eu deveria apresentar Não. o Vortex pra ele. Não né? deveria. Se ele é Linkin Park mesmo, ele já sabe. Mas ele te falou o nome real oficial deles? Ele falou, mas não deve ser o nome real oficial. Não, a gente vai continuar aqui com o Nick. Ele tem duas personalidades fake. Eu vou inventar o nome aqui, né? Pra não dar Inventa, Também não expor o cara. Anderson. Mas ele é o senhor Anderson Macedo Perfeito. e também ele é o senhor Linkin Park. Tá ótimo. À noite, Linkin Park, de dia, senhor Anderson. É bom, na verdade, que tu falou sobre uma pessoa completamente desconhecida, com a qual tu estabeleceu um diálogo 100% desnecessário. Troquei número, viu? Trocou o número e deu pelo menos o teu bairro, porque a Débora me disse que tu falou também de onde é que tu era, É possível. teu interior, não sei o que. Não sei... possível. Só Deus sabe o que foi que tu falou pra esse Senhor. não tão jovem, no máximo. Jovem senhor. No máximo. É um jovem senhor. Porque hoje a gente vai falar sobre um fenômeno muito bizarro que eu descobri há muitos anos, mas descobri recentemente que tem nome. Antes de tudo, antes de começar as notícias desse Vortex aqui, fazer alguns avisos.
Ai. Ih, Segura. lá vem, hein? Primeiro aviso. Esse aqui é um vórtex de tensão, tá? São histórias tensas, são notícias reais. Perfeito. E eu deixo um alerta maior do que o normal pra pessoas que moram em casas e pessoas que moram sozinhas em casas. Ei, parece eu. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Recentemente, rolou um caso muito maluco, que foi parar até no Fantástico, de um brasileiro que descobriu uma brecha da lei nos Estados Unidos, acabou se hospedando em um hotel que é antigo, assim, que é o New Yorker Hotel, em Nova York, e ele encontrou uma brecha na lei que fazia o hotel ser obrigado a aceitar ele pagar muito pouco pra ficar ali, acabou morando 6 anos no hotel, sem pagar, não satisfeito de ter sido levado à justiça e do juiz ter condenado o hotel a deixar sim ele ali, porque existia de fato uma lei que nessas propriedades mais antigas eles limitavam o tanto que poderiam cobrar das pessoas que estavam entrando nesses hotéis, então não poderia cobrar mais de $80 por semana, que é um preço surreal pra É de Nova York. graça. É tipo aqueles apartamentos rent controlled, vocês já ouviram? Que não pode subir o aluguel, não é isso? As pessoas ficam lá por gerações e tu pode passar pra tua geração futura e eles não podem subir o aluguel. O New Yorker Hotel foi inaugurado em 1930 com mais de 1.000 quartos e 43 andares. Na época, era um dos maiores do mundo. Tem um vídeo dele de entrevista no Fantástico, vou falar rápido, tá? Que ele do nada fala que ele é o herdeiro e sucessor de Cristóvão Colombo. Que? E que ele é, ao mesmo tempo, um chefe de tribo indígena no Brasil. Claro. Como é que funciona? O cara, ele tá além, tá? Mas assim. E o nome dele, que entrou no todo caso, não sei o que, ainda é falso, porque ele tem um nome real aqui no Brasil. Bem, ele conseguiu se beneficiar de uma brecha jurídica em uma lei sobre hotéis em Nova York, que ainda está em vigor, que tem o objetivo de limitar o valor que cada proprietário pode cobrar de aluguel em Nova York em certos apartamentos. A legislação em questão diz que hotéis construídos antes de 1969, que cobrassem naquele ano menos de $88 por semana, tarifa considerada barata na época, teriam que oferecer aos hóspedes um contrato de pelo menos 6 meses. O hóspede teria, então, o direito de se tornar um residente permanente, caso assim desejasse, pagando o mesmo valor por um tempo indeterminado. Caramba. É uma lei de 1969 e, por uma brecha jurídica, os hotéis considerados baratos naquela época entraram nessa regulamentação. Esse cara descobriu que esse hotel tecnicamente está incluído nessas regras de tarifas pela lei, e na manhã seguinte, a primeira noite em que ele passou no hotel, ele foi até a recepção e entregou uma carta ao gerente exigindo um contrato de 6 meses e de baixo custo, conforme foi estabelecido pela lei daquela época. Toma. Meu Deus. O gerente recusou o pedido e disse que ele precisaria sair do hotel até meio-dia, e o cara foi então até a justiça abrir um processo que seguiu sem solução por muitos anos, por isso que o brasileiro não pagou mais nenhum centavo além da diária inicial de $200, enquanto ele ficava esperando esse processo caminhar. Mas ele ficou guardando, né? Porque em algum ponto a conta chega. Mas a conta verdade. recentemente chegou. Né? Ixi. Além de se recusar a pagar, ele também redigiu... Aí vocês veem, né? Até aqui tava tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Ele tinha um plano. Ele claramente tinha um plano. A pessoa, ela se empolga. A empolgação, ela é um perigo, gente. Quando vocês sentiram a empolgação subindo na barriguinha de vocês pensam assim, não, parou. Não, calma. Respira fundo, dá um rolê. Não se empolguem, porque esse cara se empolgou. E o que ele fez foi que, além de se recusar a pagar, ele também redigiu uma escritura que coloca o imóvel inteiro em seu nome. O louco se revela, né? Ele tenta parecer não louco. Ele não consegue manter a Tinha descrição. começado super bem. Super bem. Tanto que funcionou, né? Ele tinha começado super bem. Aí, há 4 minutos atrás, eu dizendo, ele falou que era o herdeiro do... Degringolou, né? Bom, e ele conseguiu o registro alegando que um juiz deu a ele a posse do hotel. O cara simplesmente, tá? Inventou. O que aconteceu, na verdade, é que ele entrou com o processo pra colocar o hotel em seu nome e, como o hotel não mandou representantes, tecnicamente, ele foi considerado vencedor da ação. Não é possível, cara. Essa história é tão boa. Gente,
Estou sem palavras. A Emília agora com o cérebro de advogada dela rodando aí a mil. Tá saindo fumacinha? Ah. De acordo com a lei, ter posse não é a mesma coisa que ser dono. Veja bem. Todo inquilino tem posse do apartamento onde mora, mas não quer dizer que ele seja dono. Não Sim. existe base legal para essa correlação. Isso aqui quem falou foi um advogado que foi chamado pra entrevista, tá? Eu acho que ele só ganhou na justiça porque o hotel não mandou nenhum advogado e aqui nos Estados Unidos, se você não manda seus advogados, você vai perder. Então, não disse nada, né? Basicamente disse que o cara ganhou mesmo. No ano passado, o hotel conseguiu na justiça o direito de despejar o brasileiro, que foi morar com o namorado, que é um estilista norte-americano. O caso ainda está na justiça e ele chegou a ser preso por fraude e aguarda julgamento em liberdade. Qual foi a fraude, será? Poxa, eu me pergunto. Porque, assim, em princípio existe a lei e até certo ponto ela me parece estar válida ainda. E se ele foi despejado, qual foi a razão do despejo? Ele parou de pagar? Talvez tenha sido isso. Talvez ele tenha parado de pagar os $88 por semana. Talvez essa ação que ele trouxe do juiz não seja verdadeira, né? Ele seja o próprio juiz. É verdade. Já que eles não foram lá, aí estaria fraude. Mas parece. Agora, gente, eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo, porque eu vou pedir pro João colocar aqui um pedaço do áudio, tá? Só pra vocês verem o cara falando com a maior segurança do mundo que ele é o herdeiro do descobridor das Américas. Deixa eu ver. Eu sou o Mickey Abraham Muniz Barreto. Eu ocupo o cargo de Cristóvão Colombo II, almirante dos mares oceanos, e eu também sou o líder da tribo indígena brasileira chamada a Bela Nação do Sol e da Lua. Que bicho cretino, meu Deus! Esse vídeo é uma obra de arte. De 58 segundos até 1:30, 1 minuto e 30, ele é irretocável em todos os aspectos. Peraí, Mickey Abraham. Segundo. Veja bem, ó, ele não disse que ele é herdeiro. Ele disse que ocupa o cargo de Cristóvão Colombo II. Segundo. Ele fez que nem o Michael Scott, né? Assim, é legal que o narrador, nossa, ele foi capaz de compreender uma lei complexa. Gente, que demais. Gente, coloca agora em 4:30. Mickey Barreto foi morar com o americano Matthew Hannon, que se apresenta como estilista. Para Mickey, o namorado tem um título nobre. É o Dom Fernando, que é proprietário dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto Barreto se diz dono do resto das Américas. Tudo isso faz parte de um livro que ele publicou e disponibilizou na internet. Era isso, eu queria que vocês vissem que ele considera o namorado dele como dono dos Estados Unidos e do Canadá e ele é dono do resto da América. Tipo, o que o Chile tem a ver com isso, sabe? Que encontro de titãs, né? Cara, uma vítima. Coitado, o que o Equador tem a ver com isso? Imagina a Guiana Francesa, assim, tipo... O namorado dele, ele tá claramente só... Meu Deus, até onde ele vai, cara? A única sorte que esse cara teve na vida foi não falar português pra não entender o que tá acontecendo. Não, o namorado dele tá assim, tipo, eu tô aqui por esporte, cara. Não, eu não posso largar nessa temporada, entendeu? Ele deve achar que é algum reality show aqui do Brasil... né, pra ver pessoal que imigrou, alguma coisa dessa, assim. É impossível saber qual foi a versão dessa história toda que esse cara contou pro namorado dele. É impossível. Impossível. Eu tava ouvindo um podcast agora, que eu adoro ouvir, tipo, esses podcasts de culto e de crime, obviamente. Ai, a gente ama também, Emília. Estamos entre iguais aqui. Eu acho fantástico, assim. Somos 100% saters. Mas eu fico pensando, assim, as pessoas perguntam, será que o fulano, né, o dono do culto, digamos, né, o líder do culto acreditava naquilo tudo? É isso que eu fico me perguntando, até que ponto esse cara se convenceu? Real, assim, até que ponto... Em algum ponto ele... assim, ó, em algum dia ele começou a criar essa história. E no início ele devia saber que era mentira. Mas em algum ponto ele tem que ter passado a acreditar. Porque ele tá falando muito sério. Eu acho também. Eu acho também. E eu acho isso muito fantástico. Isso é muito de culto. É a mentalidade de culto, só que em pequenas proporções. Não, e é pra ele mesmo, né? É pra ele mesmo. É engraçado isso, porque não é como se ele estivesse tentando. Ele tá tentando convencer outras pessoas. Só que antes ele teve o cuidado de convencer a ele mesmo. Eu acho que se... tudo bem que não funciona, polígrafo não funciona, mas se ligarem esse cara no detector de mentiras...
não vai apontar nenhuma mentira, porque eu nunca vi uma pessoa mais tranquila falando absurdo. Mas é a mesma coisa que se tu colocar o odeio num polígrafo quando ele tá falando com estranhos. Ele não vai apontar mentiras, entendeu? A coisa dá certo porque ele assim, naquele momento ele é aquela personalidade, não é odeio. Eu não sei, cara, porque ele fala os absurdos, mas ele tá suando direto, então eu acho que... Diz ainda que na condição de líder indígena é reconhecido pela Casa Branca e troca telefonemas com o presidente Joe Biden. Mickey mostra no celular o que é para ele a prova de que Biden ligou no ano passado. O quê? Claro. Meu Deus, o cara... Gente... Ele tá alucinando muito, gente. Gente, ele pegou a foto do Joe Biden do Twitter. É o avatar do cara no Twitter. Olha como eu sou amigo dele, olha. My BFF. Sim, ele, assim, ó, os Estados Unidos reconhecem que eu sou um líder indígena do Brasil. Não, eu tenho um passaporte especial, uma licença específica, porque eu também sou o herdeiro e dono atual do cargo do Cristóvão Colombo. Qual é o cargo do Cristóvão Colombo em 2024, eu pergunto? E qual o cargo do Cristóvão Colombo na época, Cachucha? Eu não sei. Exato, gente, eu não sei também. Poxa, Cristóvão, vocês aí que vão ficar ofendidos pelo Cristóvão Colombo, gente, por favor, revejam. Gente, é o seguinte, eu puxei essa história só pra dizer de onde saiu a minha linha de pensamento pro Vortex de hoje, por incrível que pareça, tá? Ok. Porque até agora vocês veem que tá good vibes, né? Tá good vibes porque, primeiro, não é gente, né? A gente não é esse cara. Segundo, nós não... E nem o namorado dele, Nem né? o namorado dele. É o principal. A gente não é dono de um hotel em Nova York que foi construído em 1930. Ele chegou e falou assim, uso capião. Uso capião acelerado, né? Eu já morei um dia aqui, então é meu. É meu. Tá aqui a escritura, o juiz diz que é verdade, então tá aqui, ó. Aí entrega. O juiz que também é da minha família, né? Meu avô. Que também é líder da minha tribo, não sei. É. Então, mas aí eu comecei a pensar, que coisa louca, né? Esse negócio de uma pessoa simplesmente entrar num canto, começar a fingir que tá tudo ok, aquela situação. E ela simplesmente ficar lá. E aí eu lembrei de uma notícia que eu li em 2008. Caramba. Eu não sabia qual era o ano que eu tinha lido, tá? Mas eu lembrava que tinha sido há muitos anos, mas eu encontrei a notícia original e o ano é 2008. E ela me assombrou. Eu diria por muitos anos, mas a verdade é que por até hoje. Ela me assombra todos os dias. Se a minha cabeça distrai um pouquinho, eu lembro dessa notícia e eu estou assombrada. Que é a seguinte: mulher encontrada vivendo dentro de closet, de armário. Do dela, espero. Ai, meu Deus. Bom, segura peão. Cadê a música de suspense aqui? Joel, música de suspense aqui. Agora vamos lá. É justo dizer, eu não sei falar, é justo dizer que o povo de Kazuya, uma pacata cidade no oeste do Japão... Cara, eu ia chutar que era Japão, Tu se liga, né? Imagina que tá de noite lá agora, só pra apagar a luz aí, eu devo que tá muito claro aí hoje. A última vez que a gente falou de coisa sinistra aqui era 9 horas da noite e os dois se lascaram. Uma pacata cidade no oeste do Japão nunca deu muita atenção ao problema das pessoas sem teto no país. Mas tudo mudou essa semana, quando um de seus residentes notou que a comida tinha desaparecido misteriosamente da sua geladeira. É a Shakira. Meu Deus! Com a geleia do marido. É a Shakira com a geleia! Gente. O que vocês estão falando? Não faço ideia. Não é possível que tu esteja por fora da melhor fofoca de compotas de fruta dos últimos anos. Sério, 2023 inteiro. Tu ouviu a música da Shakira no passado com o Bizarrap? Eu amo como a Emily do nada tem referências de cultura pop que ninguém espera. Pelo menos tudo começou quando saiu essa música da Shakira. Eu não sou muito ligada nesse tipo assim, celebridade pra mim não tem muita graça. Exceto quando acontece algo assim. E eu acho a Shakira uma das pessoas mais fantásticas, em termos de celebridade, assim, mais fantásticas que tem. Ela é muito talentosa. Eu não super acompanho nem nada, mas eu acho ela parece uma pessoa muito legal. Então, eu fiz esse julgamento de caráter. E quando ela soltou uma música no passado, em que ela fala o nome do marido, e que ela basicamente fala o nome da amante do marido. Ex-marido. Na época eu não sei se já era ex, né, mas suponho ela que fez sim. Um diz. Os jovens hoje falam assim, né? Fez um diz. Fez um diss, exatamente, um diss track. É isso aí que eu queria dizer. Fez um diss. E aí eu fui atrás de entender. E o TikTok tava pronto pra me dar todas as fofocas em tempo real. Em tempo real, assim. E a moral é que é o seguinte, ela se separou, né, do jogador de futebol, aquele cujo nome ninguém sabe, é tipo o marido da Gisele Bündchen. O Shakiro. E a moral é que ela descobriu que ele vinha traindo ela, porque ela, enfim, devia viajar pra cuidar dos seus afazeres. E assim como ele também deveria ter uma agenda muito, muito ativa, e eles deviam passar, assim,
tempos em casa em que o outro não estava. E ela notou que a geleia dela estava sendo consumida quando ela não estava em casa. Exatamente, ela sabia que era uma geleia que ele não gostava e ele nunca comia. E ela começou a monitorar a situação. E ela chegou à conclusão absolutamente certeira de que havia uma outra mulher frequentando a casa deles e consumindo a geleia dela. É praticamente... Tu já pensou, pô? Gente, é a história dos 3 ursos e da Cachinhos Dourados. Entendeu? Quem comeu meu mingau? Caramba! Total, e foi assim que descobriu, era real. O cara não só, olha o desaforo, o cara não só levava a outra na casa deles, dos filhos deles, como ela estava consumindo a geleia da Shakira. Nossa, imagina se um dia ela chegou e não tinha mais a geleia. Porque uma coisa é você pegar um pouquinho, né? Mas ela chegou e não tinha mais. Aí que tá, a outra tava assim, mandando ver, né? Porque, tipo, chegava assim, ela devia estar medindo com uma cansa, régua, né? sabe? Ela devia estar medindo com uma régua. Então chegou assim, a outra tava mandando ver, assim, a geleia dela. Caramba. O foda, sabe o que é? É que eu tenho certeza que essa geleia tava à venda. Por que a mulher não comprou um pote novo, pô? Exato. Mas eu acho que era pra causar, acho que fazia parte da imersão, sabe? Não sei, é o clichê da internet, quando mulher quer pesquisar alguma coisa, quer encontrar alguma coisa, tá entre os melhores detetives do mundo são mulheres. Põe uma mulher pra descobrir todos os crimes que existem, né? Cara, faz total sentido. Foi exatamente o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu com a Shakira. Foi. A geladeira entregou. Claro, e ela descobriu, inclusive, que tinha vídeos antigos do marido dando alguma entrevista e essa outra mulher passava atrás. Ou seja, ela começou a escarafunchar e descobriu muito mais do que... Nossa. Joel, volta agora a música de medo. Cara, muito difícil controlar o nosso coração. Tandan. A polícia prendeu a mulher de 58 anos, identificada como Tatsuko Horikawa, sob suspeita de invasão de propriedade, depois que ela foi mostrada em um vídeo aproveitando a ausência do proprietário para se deslocar do seu pequeno abrigo na casa até a geladeira em busca de comida. A polícia chegou a prender um ladrão, mas encontrou a porta da frente bem trancada e as janelas fechadas. Então, aquele não era o culpado. Abre aspas. Nós revistamos a casa, verificamos todos os lugares por onde alguém poderia passar para se esconder, disse um porta-voz da polícia local à Associated Press, acrescentando que a mulher pode ter usado a residência e outras casas ao redor como dormitórios improvisados durante todo o ano anterior à sua descoberta. Quando abrimos o armário, lá estava ela, extremamente nervosa e encolhida de um lado, disse ele. Dá muita pena, né? Quando falaram que ela tava encolhida, eu fiquei mal também. Mulher sofre bem mais, né? Então, sei lá, é frio no Japão. É porque eu não tenho um closet em casa, se liga? Mas de vez em quando tem uma prateleira muito alta e eu penso, será que entrava uma pessoa ali? Deixa eu entender. Porque assim, ela tava no closet, então. Não, peraí que eu ainda vou elogiar ela daqui pra frente. Ela, como ouvinte do Vortex, que eu tenho certeza que ela só tem acerto daqui pra frente, tá? Quer dizer, talvez 1 ou 2 erros. Vamos com calma. A polícia disse que ainda não apurou como a mulher entrou no imóvel. Isso aqui é de uma das notícias, tá? Mas tem outra que tem o follow-up, que eu já falo pra vocês o que aconteceu. De como ela entrou no imóvel, onde o proprietário morava sozinho, e como ela conseguiu também viver sem ser detectada por tanto tempo. Porque ela ficou lá por, 1 ano. O proprietário, que não foi identificado, não teria sido capaz de farejar a sua hóspede indesejada, porque, atenção, Vortex Podcast, a mulher tomava banho regularmente enquanto ele estava cheirosinha, fora. Cheirosinha, gente. E segundo o porta-voz, ela estava excepcionalmente arrumada e limpa. Asseadinha, gente. Melhor roommate da história. Pra mim, ela merecia uma promoção, né? De roommate escondida pra roommate oficial. Exatamente. Não, ela é discreta, educada, limpa, cheirosa. Cheirosa, Não atrapalhou ele em nenhum momento, cara. E se demorou 1 ano pra pessoa notar, fica aí. ela também mal comia, né? Coitada. Não faz sentido. Eu não sei por que ele ficou tão chateado. Closet do quarto que ele não entrava, ele não trocava de roupa, ele tirava da máquina e deixava tudo em cima de uma cadeira. Acho que ele tinha aquelas tech t-shirt, né? Que não dá CC. Vai só repetindo. O cara passou 1 ano e meio sem lavar a tech t-shirt dele, porque ele não se lava. Sim, mas ele não guardava as roupas no closet, então. Eu acho que ele guardava, mas eu acho que ela tava, como se fosse no fundo do closet. Eu acho que nesse caso aqui, especificamente, hoje em dia, eu passei muitos anos tendo medo de você, Tatsuko Horikawa. Mas, nesse momento, eu tô 100% do seu lado. A mulher disse à polícia que não tinha onde morar e entrou furtivamente na casa do homem há cerca de 1 ano, quando ele deixou a casa destrancada.
Odeio. Odeio, continua assim, vai que entra uma hóspede assim. Ia ser legal mesmo. É verdade. Tirou na loteria, né? Pô, e se for gente fina? Odeio. Entra aí, tu. Tá bom. Entra, toda vez que tu entrar na tua casa, tu anuncia. Oi, tem alguém aí? Venha comer um lanche. Gente, assim, fiz um miojão. Ou de casa. Eu amo o efeito que isso vai causar nos vizinhos, cara. Eu vou amar. É importante porque aí sim ninguém vai abrir tua porta sem tu querer, porque vai estar todo mundo tenso contigo. Como eu falei, né? Isso aqui é da outra notícia, quando descobriram como é que ela entrou na casa. O cara basicamente tinha deixado a porta aberta, ela foi lá e entrou. E esclarece também que o armário faz parte de um quarto em estilo japonês, em um dos vários cômodos da casa que tinha um grande armário que ele usava pra se trocar. Ele morava sozinho, ou assim ele pensava, e aí, eu vou dizer, tá? Uma casa gigante, o cara não tava nem usando o quarto, deixa a mulher ficar lá, saco? Verdade, né? E veja bem, uma casa gigante no Japão. Que é tipo uma casa... difícil. Gente, é tipo Parasita, é isso? Tipo Parasita. Verdade, sim, né? Tipo Parasita. Total parasita. A próxima notícia, porque a gente vai escalando, Peraí, tá? não, peraí. Então deixa eu fazer mais um comentário. Vai ter pessoas morando ilicitamente na casa de outras, a próxima notícia? Vai. Ah, então tá. Então eu posso guardar esse comentário. Daqui pro final do podcast eu tô aqui só pra assustar o Odeio até ele trocar essa fechadura. Excelente. Não, mano. Ah, por enquanto só foi notícia boa. Eu não sei se isso Verdade, funcionou. verdade. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado, mas ela é uma companhia excelente. Ok, próxima notícia. Homem encontra intrusos seminus com produtos químicos de metanfetamina em um crawl space na sua casa, que é um espaço para rastejamento. É isso aí que eu ia falar. Crawl space. Kátia, eu já vi tanta notícia de crawl space. Como eu amo isso. Emília, por favor, fale. Primeiro, não tem tradução de crawl space pra português, É isso que eu ia né? dizer, eu tava pensando na tradução e eu ia falar exatamente o que tu falou, que é tipo espaço para rastejar. Que são espaços em casas, eu não sei, acho que no Brasil não existe mesmo. São essas, porque acho que é mais pra casas de madeira, né, que tem, não sei, lugares norte-americanos que a gente vê. O sótão? Não. Ele é tipo nas paredes. Nas paredes e embaixo e em alguns lugares é embaixo, assim, do piso, mas normalmente nas paredes. É como se fosse um mini primeiro andar que tem, sei lá, 1 metro de altura, no máximo. E aí, em cima daquele lugar, que normalmente não tem nada, é que é construído o chão da casa. Eu acho que são todos lugares pra você acessar partes entre a parte interna e a parte externa da... É, tipo, fiação, coisa de aquecimento e tudo, né? Mas eu acho que varia bastante conforme a construção. E são grandes o suficiente pra permitir, tipo, passagem de pessoas em alguns pontos e moradia de pessoas em alguns pontos. Moradia. Excelente, na verdade, pra quem é creepy, assim, pra quem quer... Viver nas sombras, né? E ver o que não deve, o que, né? Tipo assim, coisas não consensuais verdade, acontecem. Né? Aquelas histórias de, sabe, de filme de terror, quando alguém, tipo assim, tem um quadro, e aí o quadro tem 2 olhos, e aí do nada os olhos são mudados por olhos de uma pessoa de verdade que tá observando que tá dentro do ambiente, a pessoa tá atrás num crawl space. Todos esses filmes de terror que tem uma pessoa que fica atrás das paredes, naquele... É porque tem um crawl space. É um crawl space, um espaço de E rastejamento. Resident Evil tem um monte desse também. Essa história aqui é sobre um crawl space. Mas se você não tem um espaço de rastejamento na sua casa, ainda assim você consegue se assustar, então fique atento. Paul Moman encontrou um cano velho removido no chão. Ele olhou por um buraco e ficou chocado com o que viu. A notícia é de 2019, em Knoxville, Tennessee. Um homem ligou para o 911, né, para emergência, o 911. Na segunda-feira passada, depois de encontrar uma grande surpresa embaixo da sua casa. 2 homens seminus, aparentemente tentando fabricar drogas. Se essa notícia acabasse aqui, já ia ser incrível, né, cara? Breaking Bad dos pobres, né? Cara, sem condições. Paul Moman estava assistindo televisão às 10 da manhã de uma segunda-feira. Desocupado, né? A gente tem que... 10 da manhã? 10 da manhã. 10 horas da manhã de uma segunda-feira, quando ouvi um forte barulho vindo de um dos quartos. Abre aspas. Achei que algo tivesse caído. Entrei e havia uma conexão e um cano antigos de radiador no chão. E aí eu pensei, como diabos isso foi parar aí? Existia um buraco no chão onde ficava originalmente o cano desse radiador. E eu conseguia ver uma luz vindo através daquele buraco. E aquele buraco era ligado ao crawl space, a esse espaço para rastejamento. Aí aqui você para e pensa, o que é que você não deve fazer? Foi o que esse cara fez. Se agachar e Eu olhar abaixei. enfiar o olho. Exatamente. Ele foi o perna longa e colocou o olho dele inteiro dentro do buraco. Eu me abaixei e olhei para dentro do buraco. E me deparei com um globo ocular verde olhando diretamente para mim. Meu Deus, que assustador. Meu Deus, eu me arrepiei todinho.
todinha. Eu me mijava nessa hora aqui, sendo bem sincera. Eu também, Senhora, meu Imagina, Deus. pô, será que eles deram tipo um beijinho de olho? Ele botou o olho dele inteiro. Meu Deus do céu, imagina. Eles basicamente colidiram os olhos. Ai, que nojo. Já pensou se eles tivessem se apaixonado aqui à primeira vista? Corta pra... A música de Dorama. Mas ele viu só um globo ocular verde na cara dele. Às vezes é tudo que basta. Moleman disse que quando perguntou quem era o homem, a resposta foi incoerente. No começo, pensei que ele poderia ser alguém que o proprietário enviou para manutenção. A casa era alugada, tá? Vixe. Então, pude ver pelo buraco que ele estava sem camisa, sem sapatos, muito sujo e claramente era uma pessoa que estava utilizando algum tipo de droga. Ele tava noiado, tá? Só se fosse o odeio numa situação dessa pra ele dizer assim, não, o meu proprietário me mandou aqui, na verdade eu sou um profissional da construção civil. Tamo acertando aqui eu tô só de cueca aqui porque é meu EPI, é o EPI. Moleman ligou para a emergência e avisou ao atendente que a sua história soaria um pouco estranha. Só um pouco. A galera já fica logo, ai meu Deus, mais um trote. Exato. Eu disse, essa vai ser a ligação mais estranha que você recebeu durante todo o dia de hoje, eu garanto. Há um homem seminu embaixo da minha casa e eu não tenho certeza o que ele tá fazendo. A polícia de Knoxville chegou na cena do crime em 7 minutos. Nossa. Eles queriam muito fofocar, né? Ei, é o que a gente sempre fala aqui, que se a gente fosse policial e chegasse uma ocorrência que é muito interessante, que vai virar uma boa história, todo mundo briga pra atender, tá? Exatamente. A KPD vasculhou o espaço subterrâneo e encontrou um homem de 24 anos, mas não encontrou o homem branco de olhos verdes que Moleman viu através do chão. Ghost. Momento Ghost. Cara que eles pegaram não estava de calça. E o outro cara que ele viu não estava de camisa. Então, eles estavam compartilhando uma vestimenta só. Exato. Havia 2 frascos de ácido muriático do lado de fora do portão e eles não vieram da minha casa, disse a vítima. Quando eu e os policiais vimos o frasco de ácido muriático, percebemos logo que talvez estivéssemos lidando com alguém que estava tentando fabricar drogas ou algo do tipo. O pátio lateral também tinha roupas e a mangueira do jardim estava ligada. Ele não tinha ligado. Aí o cara fala assim, esse cara destruiu o isolamento da minha casa, mexeu nas caixas elétricas e destruiu o meu sistema de ventilação, ar-condicionado e aquecimento, porque ele parou de funcionar. Eu não tenho ideia de qual era o objetivo deles, se eles estavam aqui tentando roubar canos, ou obter algum tipo de produto químico, ou até fabricar as drogas, mas ficou claro que eles sabiam exatamente o que estavam tentando fazer. Moleman disse que começou a questionar a sua memória sobre o olho verde. Quando apenas uma pessoa foi encontrada embaixo da casa. Um funcionário de um bar próximo gravou imagem de vigilância do homem que foi pego com uma segunda pessoa algumas horas antes da invasão do espaço. E com certeza, o cara que eles pegaram que estava embaixo da minha casa também estava com o cara de olhos verdes. E aí, acaba dizendo o seguinte, tá? O homem não foi encontrado, as roupas que estavam lá no pátio lateral desapareceram, ou seja, ele voltou, pegou as roupas, foi embora, ninguém nem viu. O cara é simplesmente, não sei, invisível. Moleman não apresentou queixa contra o homem que foi pego embaixo de sua casa. A polícia de Knoxville disse que o homem estava se comportando de maneira irregular e ele foi levado a um hospital para avaliação e atendimento. A história é bizarra, mas Moleman compartilha por mais do que entretenimento. Tá? Ele quer que as pessoas protejam as áreas próximas à sua casa, que elas não tenham considerado anteriormente como perigosas. Isso aqui jamais aconteceria no Brasil, cara. A gente não tem crawl space. Não só isso, a gente tranca a nossa porta, pô. Não, toda vez que eu vejo um filme americano em que chega alguém batendo na porta de uma casa, assim, não interessa que momento do dia é, alguém bateu na minha porta, como é que ela chegou tão perto da minha morada, entendeu? E sempre quando a pessoa tá obstinada a entrar, ela só precisa dar a volta e acessar pela porta dos fundos. E não é como se não fosse um lugar perigoso nos Estados Unidos, onde mais, sei lá, teve serial killer no universo. Por que vocês não têm grades nas casas de vocês? Todos os documentários de serial killer, todos, tem uma hora que a galera diz assim, ei, pessoal, tem um cara aqui que tá matando a galera. Vamos trancar a porta antes de dormir? E sim, né? Não, vou fechar a janela. Eu acho incrível quando chega o ponto do documentário de serial killer que a polícia diz assim, fechem e tranquem suas janelas. Gente, se eu não tranco a janela do meu estúdio, o meu gato Gigi vem aqui, arromba e entra no estúdio. Como é que a pessoa não tranca uma janela que tá dando de cara pra rua? Pra rua. Qualquer um poderia Verdade. entrar, gente, é muito louco. E assim, quando tem ativamente casos acontecendo,
fazendo. Vocês sabem como é que foi o BTK, né? Era assim. Sim. Ele passava, tipo assim, do ladinho, assim, da casa das pessoas e cortava a linha telefônica. É, porque ele trabalhava em manutenção, né, Mas, tipo, ele podia entrar a pé, ninguém ia achar ruim. Tipo, se passasse alguém caminhando Ninguém na achar rua, ninguém ia achar estranho, estranho. Agora... Põe uma grade, põe um, sabe? Ai, eu não sei. Enquanto isso, a gente tá aqui de um jeito que é tipo assim, chega o correio na sua casa com encomenda na mão, a gente diz assim, fala aí o nome da tua agência, o nome do teu chefe, me dá um telefone pra eu ligar. É. Mostra a tua carteirinha do sindicato aí, Inclusive, cadê? assim, ó, tipo, não aceitem que nenhum entregador de porcaria nenhuma tirem foto de vocês. Que existe isso, e existe muito golpe, assim. Sim, tipo assim, que a pessoa vai entregar, aqui alguém mandou um presente pra ti, como se fosse, sei lá, uma cesta, e pega muita gente idosa, né, assim. Só que eu tenho que tirar uma foto mostrando pra comprovar que eu entreguei. E aí tira a foto do rosto da pessoa pra usar pra entrar nos aplicativos dela, assim. Exatamente. Tem um negócio que me quebra muito, é quando alguém dá golpe em idoso. Cara, eu fico muito mal. Não, eu fico, tipo, eu fico triste. sangue fervendo, assim, eu fico muito brava. Tipo, vai assaltar, sei lá, um rico, entendeu? O que custa? Tem muito rico, pô, assalto rico. Já investiu tanto, porque assim, a galera que comete crimes tem que tirar o chapéu. É uma galera muito criativa. Tem, assim, verdade. esses crimes que tu vê mais complexos, eles fazem esquemas inteiros, eles se esforçam, porque eles têm que tentar com, sei lá, 100 pessoas pra conseguir fazer dar certo uma, tu entende? Eu vi um vídeo um dia desse, de um cara caindo no golpe do WhatsApp, que foi, assim, Eu vi. tragicômico. Tragicômico. Tu viu, Adeio? Fala, O cara fala. é o mais burro que existe no mundo. Desculpa, gente. É muita burrice. Meu senhor, com todo respeito, eu não vou dizer seu nome porque eu não sei, mas a história é a seguinte. Vai, Adeio. Ele tava gravando o golpe acontecendo pra mostrar que ele é inteligentão, né? Pra mostrar como que eu evito aqui. Não, Emily, ele tava com a esposa dele do lado e ele tava com a cara de quem é o bonzão, assim. Aham. Vai, Exatamente, o maioral. E aí ele ficava no Viva Voz, assim, né, conversando com o golpista, e o golpista dando aquele papinho lá, o direcionamento, que não sei o quê, e aí pedia pra ele... Ah, um sorteio que você ganhou um valor, fulano de tal, não sei. E ele, sei, kkk. E ele, E aí ele mostrando a tela do próprio celular. E aí o golpista disse, vai aparecer os números, quer que você me diga os números. Sendo que esses números são de autenticação da conta Ou dele. seja, E aí ele achou que esses números não fossem parte do golpe, né? Que ele podia falar. É como se ele tivesse se perdido no personagem. ele tropeçou. Tão confiante. E ele falando Que ele- com a voz, mano, é muito boa, porque ele tá falando com a voz que é tipo assim, tá aparecendo aqui, kkkk. E ele não alterou os números, ele falou exatamente... Não, Ave ele Maria. falou exatamente. 2492. Aí o cara, você pode... Pronto, tá chegando aqui o número de autentificação do seu sorteio. Você só precisa me dizer os números da tela pra eu confirmar aqui, não sei o quê. Aí ele, tá certo. Tá certo. Aí ele foi lá e falou, E aí ele 2492. Aí você foi deslogado da sua conta do WhatsApp. Ele tava muito preocupado em parecer bonzão pra câmera. Ele tava fazendo assim, tipo, como se estivesse olhando no espelho, assim. Ele se perdeu no papel de vlogger. Aham. Foi. É porque era muita tela também, Era coitado, muita tela, né? era muita tela. Se perdeu no papel de vlogger e acabou virando vítima mesmo. E aí, no final, ele pega e diz assim, oxi, aí a esposa dele tava filmando, assim. Aí ela, era pra tu ter trocado os números ali. Ih! Aí corre o vídeo. Gente, não era piada, isso é real? É real, é Ai, real. coitado. Você vê no olho da pessoa. Com todo respeito, nesse vídeo eu ri, tá? E nesse vídeo eu ri. Porque é tudo muito... Não sei, é um roteiro muito original, sabe? É um negócio muito bonito. The Office. Porque o cara tá naquela vibe de fazer um vídeo viral que vai pras redes sociais em que é um subgênero, né? Esse do enganei o golpista. Exatamente. E olha quem é mais esperto agora. Tem uma galera que faz isso, né? Tem o pessoal que pega esses golpes de Pix do WhatsApp e diz assim, vixe, tá bloqueada aqui minha conta. Primeiro precisam fazer um Pix pra mim de pelo menos R$50 pra eu poder desbloquear o meu crédito e poder fazer isso. Mas a fulaninha que faria esse Pix não tá aqui. O golpista diz assim, qual é o Pix? Aí a pessoa diz, é esse aqui. Aí o golpista vai lá, coloca R$50 e aí diz assim, pronto, pode fazer agora. Aí a pessoa, otário, né? Tem no YouTube de uns caras, só que os caras entendem de computador. Eu acho que precisa entender pra fazer isso. Que eles conseguem entrar nos computadores dos
assim, daquelas operações que tem na Índia, sabe? Eles conseguem entrar no computador dos caras e começar a eliminar todos os golpes que eles estavam dando. Ai, dá uma satisfação tão grande, assim, essas pessoas... Eles pegam acesso às câmeras. Sério, eu vou te mandar, é muito fantástico. Do escritório, é muito massa, cara. Eu vi um desses que eles fazem uma operação tão grande, assim, que eles colocam, eles vão, parte do time vai pra Índia. Esse mesmo, eu acho que é o mesmo. Faz, tipo, pequenas trollagens, sabe? Caraca! Tipo, solta barata no escritório. Esse aí que eu vi. Solta negócio de peido. Esse mesmo eu vi, É muito bom isso aí. E é tipo um documentáriozão, né? Eles se arriscaram, porque, tipo, é perigoso. Afinal de contas, você tá lidando com criminosos, né? Nossa, extremamente. E você não tá no seu país, né? Não é simples, porque... Sujeita a outra. Porque esses caras que, tipo, quem fala com as pessoas no telefone, estão ganhando, assim, sabe, assim, 0,0001% do que realmente é escoado, sabe? Por ali. Então, tipo, na real, aqueles caras também são, de certa forma, vítimas das circunstâncias. Eles estão ali porque não tem muita outra coisa. Não que isso desculpe. Mas, assim, quem acaba mostrando o desespero quem tá ali... por trás mesmo, né? Exato. Quem tá mostrando o desespero ali não é quem realmente é responsável por tudo, assim. Porque tem que ter um financiamento bem grande de todas as partes técnicas. Eles têm, tipo, uns escritórios gigantescos lá, sabe? Com estrutura. Só pra dar golpe, sabe? Tipo, eles cadastram no governo lá como se fosse, sei lá, um escritório de programação, sabe? De desenvolvimento de software. Ou atendimento de telemarketing, só que é só pra dar golpe. Eu acho muito massa gente corajosa de longe. De perto eu não sei se eu gosto tanto não, mas de longe eu acho muito massa, porque você se diverte muito vendo a galera, sabe, ultrapassar os limites da coragem humana. Desses negócios de gente que invade a casa dos outros, tá aparecendo muito no meu TikTok, pessoas descobrindo quartos secretos na casa que eles têm há sei lá quanto tempo, entendeu? Ai, que medo. Tem muito isso, cara. Nossa, eu acho que eu ia... Quem é que não fuçou a casa inteira? Mas, Emília, não dá pra ver. Eu juro, eu pensava a mesma coisa, assim, quem foi o otário desgraçado que não viu que isso aqui tava aqui? Bando de abestado, sabe? me manda depois nos TikTok. Tem uma drywall, é como se fosse assim, tem uma estante de livro, e aí, atrás da estante de livro tem uma parede, só que a parede é uma drywall, e aí, se você empurrar a drywall de correr, assim, pra um dos lados, tem uma porta escondida atrás da drywall que não dá pra ver, cara. Ah, bom, não, mas daí é profissa também, né? E aí você fica, por onde é a entrada desse quarto secreto? Quem estava aí? Pra onde essa pessoa foi? Há quanto tempo isso tá desabitado? Eu espero que séculos, mas e se for só, sei lá, 2 horas, entendeu? O que essa pessoa tava escutando da minha família? Bizarro. Tipo, você chama todo mundo que tu conhece e fala, bom, eu chamei vocês aqui para caso eu morra, estou entrando ali. Então, mas a pessoa, ela age como se ela estivesse num filme de terror, e é isso que me tortura. É torturante. Porque a pessoa tá dentro da casa sozinha, ela diz assim, gente, sem brincadeira. Eu encontrei aqui uma porta, aí começa a filmar um TikTok, não chama a polícia, tá? Não chama a polícia. Aí diz assim, não, eu vou salvar minha vida ou viralizar na internet. Não, vou viralizar. Aí pega o celular e diz assim, gente, encontrei aqui um quarto secreto na minha casa, não sei o que, e tem uma escada que vai aqui pra dentro do chão e só Deus sabe pra onde ela tá indo. Vamos comigo descobrir o que tem nesse buraco na minha casa. Isso. É real, será? Eu realmente acho que é real. Alguns são falsos, claramente, tá? É raro. Mas tem alguns que não dá. Teve uma mulher que descobriu no apartamento que ela tava em Nova York que o espelho do banheiro dela, na hora que ela removeu o espelho do banheiro dela, que vinha tipo uma corrente de ar de algum lugar estranho no banheiro dela, que o aquecimento dela tava indo pro caralho, entendeu? Essa eu vi. Aí ela descobriu que tinha um túnel lá dentro que ia pra outra propriedade, dentro do espelho. Meu Deus. Às vezes eu tenho vontade de chorar o dia inteiro. Eu não ia querer jamais gravar um TikTok porque os gritos que eu ia dar seriam muito vergonhosos. Não, eu não sei como a pessoa consegue ter controle do próprio corpo. É a primeira coisa que eu penso. Pra ela conseguir fazer as pernas dela percorrerem o caminho por baixo. Tipo assim, até uma escada que vai pra um cômodo desconhecido. Você não sabe quem tá lá dentro. Você não sabe o que tá acontecendo lá dentro. E aí você pensa e diz, não, eu vou descer essa escada aqui, sozinho. Excelente ideia. Nunca assistiu um filme de terror, meio filme de terror na vida, né? Aí fica aquela coisa que é a seleção natural, né? Se acontecer alguma coisa com a pessoa, Darwin já tinha escrito isso. Eles tinham comprado essa casa. Eu acho que já era deles há uns anos. E eles descobriram isso quando eles estavam trocando o carpete. Porque tu vê que tem um espacinho entre a porta e o chão, né? Porque o carpete tava ali. Eu já vi TikTok dos Estados Unidos pra saber que se algum dia eu comprasse... E olha, eu não nasci lá, mas se eu fosse comprar uma casa nos Estados Unidos, parte do meu orçamento de compra de casa seria destinado pra aquelas pessoas que fazem vistoria. Pra não cair nesse tipo de coisa. É super importante você pagar uma vistoria pra não cair
cair em mau negócio quando você tá comprando casa nos Estados Unidos. Tipo assim, aparentemente quando eles constroem casa lá, eles podem fazer um péssimo acabamento, e aí você, sei lá, vai abrir a torneira e aí tá cheio de vazamento na parede e tudo mais, e as pessoas, diz que uma galera compra a casa e depois se enterra em dívida tentando consertar tudo aquilo que tava estragado. Eu seria essa galera, ó. E assim, e às vezes você pode tentar entrar na justiça, mas aí vai também uma grana, porque lá é super caro. Eu seria essa galera foda. É porque eu sou muito enrolável, cara. Tu é muito enrolável. E eu vou dizer, se tu fosse chamar alguém pra cuidar da tua casa antes de tu comprar, seria um padre exorcista, não seria um cara da revisão. Não, me chama junto, tá? Que daí eu coloco um pouco de juízo nessas cabeças. É porque junta que eu sou enrolável e ao mesmo tempo eu tenho vergonha de reclamar das coisas, cara. Se mas não de uma casa que tu tá pagando, sei lá, eu quanto... Porque... Não, Emília. Tu tá achando que o people pleasing tem limites? Ele não tem. Não tem, cara. Nossa, um dia desse eu fui fazer um exame, a técnica começou a gritar comigo, eu pensei, não vou incomodar ela de dizer que estou triste. É que assim, eu acho que tem aquela coisa do barato sai caro. As pessoas pensam que vão estar economizando não pagando pelo serviço de vistoria, só que assim, sai muito mais caro depois. Então paguem o serviço de vistoria. Quando vê tu abre, ali tem alguém preso ainda, sabe? Tipo, morto já, tá fedendo. O serviço de vistoria, na verdade, ele dá a solução pra todas as pessoas, inclusive para os incapazes de fazer o correto como eu e o odeio. Porque Exatamente. você terceiriza a chateação. Exatamente. Eu amo pagar Nossa, é muito outras bom. pessoas pra terem as chateações por Mas mim. eu também. Eu, Um dinheiro muito bem gasto, se puder, eu sempre muito bom. escolho. Tipo, advogado, eu não sou advogada de mim mesma, eu formei advogada. Mas tudo que eu preciso, eu terceirizo, contrato outro advogado, não de jeito nenhum que eu vou entrar com ação. É o correto, porque se alguém chegar e disser assim, porque não é verdade, a gente diz assim, não, você não lida comigo, você Veja lida bem, com o meu time jurídico. Se liga? E ainda por cima soa, assim, coisa de gente rica. É muito coisa de gente rica, cara. Eu invento 100% esse negócio já, porque a minha equipe jurídica tem 0 pessoas. Tem a Emília no meu PVT dizendo, ei, chama advogado aí, não sei o quê. Essa é a minha equipe jurídica. Não fala tal coisa. Gente, eu acho muito chique. Acho muito chique. Se vocês não estão gostando do tema desse episódio, inclusive, vocês podem falar com os nossos advogados. Eu descobri que essa coisa de você entrar na casa de uma pessoa e você ocupar um espaço que não tá sendo utilizado na casa e você simplesmente ficar por lá, acontece em um nível que tem um nome pra isso. Frogging. Eu já ouvi esse termo, nunca soube o que significa. P-H-R-O-G-G-I-N-G. Frogging. É tipo sapando, só que com PH. É tipo fishing, quando inventaram a palavra fishing. Tipo fishing. Que eles trocaram verdade. o F pelo PH. Deve ser. Faz sentido. Será que sapos fazem isso na casa das pessoas e agora eles estão colocando os pobres do sapo aqui como se eles fossem... Mas acho que meio que faz, né? Ele só sai à noite, os cururuzinhos. É mesmo. Eu adoro cururu. Mas sobre esse negócio de frogging, tem um último artigo que eu até separei pra colocar no final desse episódio aqui, que eu juro pra vocês que eu fiquei me perguntando se eu deveria colocar ele na descrição do episódio, que a gente sempre coloca todos os links, né? Porque ele dá umas dicas, cara, que são muito perigosas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas mesmo que esse link não entre, vale lembrar que nos links desse episódio tem várias coisas muito importantes, incluindo o nosso link da Alura, que se você fizer a matrícula na Alura usando o cupom VORTEX, todo maiúsculo, você ganha 15% de desconto. Ou, ao invés de usar o cupom, você pode entrar pelo nosso link que tá, de novo, aqui na descrição e fazer a sua matrícula. Aí você faz a melhor escolha possível pela sua vida profissional e também ajuda a gente aqui do Vortex a continuar com essa parceria sensacional com a Alura. Mas, vamos decidir ainda sobre esse segundo link um pouco mais sinistro, se ele vai entrar, se ele não vai. Por enquanto, eu quero contar uma outra história de frogging que é a mais sinistra que a gente contou até agora, mas que ninguém saiu ferido, tá? Eu tentei não separar nenhuma notícia aqui que fosse violenta nem nada do tipo. A história é a seguinte: juiz impõe pena de prisão para jovem que cometeu frogging e invadiu pelo menos 3 casas em Cedar City, em Utah. Isso aqui aconteceu, cara, ano passado, em março do ano passado, faz um ano. Ai, meu Deus. Um ano. Um homem de Cedar City de 20 anos que confessou ser culpado de roubo, dano criminal e acusações de invasão após uma série de arrombamentos residenciais em novembro do ano passado, foi recentemente condenado à prisão em conexão com o caso citado. Braden Woodhouse, a ironia do nome dele ser Casa de Madeira é muito bom. Braden... Gente, não era pra ser engraçado isso, calma. Joel, música triste. Eu tô tentando forçar meus músculos a não sorrirem. Eu devia ter colocado a gente pra gravar isso aqui 11 horas da noite. Que aí vocês dois... Ia ser pior. Te prometo.
A gente ia usar o humor pra não sentir medo. É muito importante. É a maior arma que a gente tem. Fora um padre. Calma. Braden Woodhouse foi condenado e o tribunal ordenou que os termos fossem cumpridos simultaneamente, o que significa que o jovem será encarcerado pelo mínimo de 1 ano e por até 15 anos. Ele foi detido no ano passado, em 2022, depois que levantaram suspeitas envolvendo seu nome. Invasões ocorriam desde o início do mês de novembro de 2022 nos bairros residenciais ao redor do Cedar City Golf Course, onde pelo menos 3 casas diferentes foram invadidas, disseram as autoridades. O detetive do caso, Jake Hoyt, testemunhou na audiência preliminar, dizendo que a atividade às vezes era conhecida como frogging, ou ocupar a casa de outra pessoa sem que ela saiba. Ele disse que nas imagens de câmeras de vigilância que ficavam na entrada das casas, aquelas câmeras que o pessoal coloca na campainha, né, nos Estados Unidos, mostraram um suspeito vestindo capuz, máscara e luvas. Abre aspas. Senhor Woodhouse, naquele momento, admitiu que ele era a pessoa que estava entrando nas casas e me mostrou o capuz, as luvas e a máscara. Cara, é engraçado como ele só conseguiu mentir até acharem, né? Na hora que encontraram, ele disse, sou eu. Levantou as mãos e disse assim, tá aqui as luvas, tá aqui a arma do crime, tá aqui tudo. Leva. Ele tava esperando por isso, essa é a verdade. O procurador do condado disse que o comportamento dele era diferente de um ladrão típico, porque ao contrário da maioria dos ladrões, que normalmente invadem casas desocupadas para roubar itens e ganhar dinheiro, o senhor Woodhouse é uma pessoa de 20 anos, é muito estranho, né? Mister. É verdade, né? Vamos chamar de o jovem. Jovem Woodhouse. Ou então do cara, vamos chamar do cara, porque o jovem também é muito amigável pra uma pessoa que tava invadindo domicílios. O cara entrava nas casas tarde da noite ou de manhã bem cedo, enquanto os ocupantes dormiam. E aí, o que acontecia era o seguinte. Uma das coisas que ele fez nesse caso foi, no meio da noite, acessar os computadores dos moradores dessas casas e entrar em sites de pornografia nas proximidades de onde as pessoas dormiam. Tinha que ser um tarado. Meu Deus. Mano. Os tarados estragando Assustador, pra todo tá? mundo, né? A mulher da primeira notícia é gente finíssima, limpa, discreta. Cheirosa, aciada. Me auto-intitulei porta-voz dos Froggers. Eles não são pessoas, normalmente, que fazem isso por tara. Eles fazem isso porque eles precisam residir em algum lugar. Foi incrível que tu entrou logo pro clube. Eu gostei, Emília. É pra isso mesmo. É isso mesmo. O cara, né, depois de ser condenado, ele falou o seguinte: só espero conseguir liberdade condicional. Eu não quero ir pra prisão. Eu acho que ele não entendeu como é que funciona a liberdade condicional. Disse ele ao se dirigir brevemente ao tribunal. Também esclareceu que enviou uma carta manuscrita de desculpas às vítimas, na qual afirmava sentir muito por invadir as suas casas naquelas madrugadas, usar o seu computador por algumas horas, não sabe exatamente por quanto tempo, e ali ter assistido pornografia. Ele se perdeu no tempo, né? Ele Ele sente se perdeu, muito. total. Meu Deus, como ele sente. Se perdeu completamente. E eu vou dizer, tá? Se eu tivesse sabido que alguém entrou na minha casa, enquanto eu não sabia, secretamente, na calada da noite, eu estava dormindo lá, sonhando com as minhas coisinhas, e a pessoa tava com um computador dentro do meu quarto assistindo pornografia. Se essa pessoa me mandasse uma cartinha escrita à mão depois, meu irmão, eu queimava. É, que nojo. Mudar de país, né? Pra esse cara era um negócio de tara. Porque, pensa bem, as pessoas que fazem frogging, elas, se eu entendi bem, elas querem um lugar pra meio que pra morar mesmo. E aí, elas tentam ficar o maior tempo possível, né? Tipo, elas entram pra não serem descobertas. Então, elas devem se esconder assim que possível. Sim. E esse aí ficava no aberto, olhando. Tem tipos diferentes de froggers, pelo que eu entendi. Aquela especialista. Eu não sou especialista, gente, eu juro. Agora, eu juro. bem mais do que todo mundo que tá ouvindo, eu acho. Como é que a gente vai colocar o título desse podcast, sério? Sapos. Sapeando. Sapeando. Vamos chamar de sapeando? É um bom nome. Eu vou logo pro artigo que eu encontrei, que tem várias coisas extremamente canceláveis que eu não vou ler por aqui. Ou então, se eu ler sem querer, o Joel... Boa. Faz aí tua magia. O seu guia para secretamente viver na casa de um estranho. Gente, Ai. por favor. Eu não vou colocar esse link na descrição, acabou. Eu acho, tipo, ele fala de uma forma irônica ou é realmente dicas? Ele não fala de uma forma irônica, cara. Isso foi o que Meu me Deus. adoeceu. E aí eu fui olhar qual era esse site. É um site chamado Lifehacker. Aí eu fui olhar no Twitter e tem, tipo assim, milhões de seguidores. Eles Meu ensinam várias Deus. coisas meio sinistras, assim. Então, eu vou te dizer, Sei pode lá. colocar o link. Você já tem milhões de seguidores, milhões de pessoas já viram. A tua contribuição pro tanto de pessoas que já viram isso vai ser pequena. Realmente, né, cara? O que é um peido pra quem tá cagado? Não é nada. Exatamente. Eu adoro essa expressão. Galera, então, link na descrição. A ideia de alguém morando secretamente na sua casa e esperando silenciosamente no armário até que você vá trabalhar para que ele possa comer a sua comida e acariciar seu gato é assustadora.
tava assustador até ele falar acariciar meu gato, vou ser sincera. Eu até, na verdade, eu pagaria por esse serviço. Meu Deus, se tu quiser, eu vou ir na tua casa acariciar a Nimo e tô com saudade Please. Ela tá muito fofa. dela. A Nimo dormia comigo todos os dias quando eu tava acamada. Venha, ela tá com saudades também. Meu coraçãozinho. Eu vou fazer frog na casa de vocês, na calada da noite eu vou sair pra fazer carinho na Nimo. Eu gostaria de perguntar que geleia tu gosta. Shakira! Tá, aí diz aqui, né, que é uma coisa assustadora, mas aparentemente acontece com frequência suficiente pra ter um nome, que foi o que eu disse, né, chamado de frogging e tal. E aí as pessoas que praticam frogging são as chamadas de frogs. E diz, eles não estão tentando roubar as suas joias como um ladrão comum. Eles querem morar secretamente na sua casa por alguns dias antes de irem pra casa de outra pessoa. Aí, até aí... Meu Deus, cara. Até aí, calma. Até aí você pode levar numa nice, né? Você pensa assim, não, talvez seja uma pessoa que precise de casa, né? E tem lugar que é frio, gente, eu super entendo. Só que aí, logo depois, a pessoa que escreveu o artigo, ela usa uma expressão que aponta pra um entretenimento que não deveria existir nesse tipo de caso. Que diz assim, é um estilo de vida. Ixi. Arriscado, mas aonde você não paga aluguel e é perfeito pra quem busca emoções amorais. Eu acho que assim, a Que nome, hein? moral é errada, é imoral, né? As pessoas sabem. A internet, às vezes, ela é um erro, né, cara? Isso aqui não é possível. Inteiro. O que exatamente é o frogging? A natureza clandestina do frogging torna impossível saber o quão comum a atividade é, mas o fato é que acontece ocasionalmente. Aí cita aqui, né, esse primeiro artigo do cara em Knoxville que encontrou o globo ocular verde, cita depois esse outro cara que tava assistindo pornografia no quarto dos outros, não sei o quê. Uma informação tranquilizadora agora, tá? Segura. Mas a mídia só informa sobre os frogs que foram pegos. Os frogs que fazem isso bem, aqueles que não deixam nada Meu para Deus. trás, como a geleia vazia da amante do marido da Shakira, eles nunca são pegos e nem presos. Poderia haver milhares. Aí logo depois ele diz assim, ou nenhum. Nunca saberemos. Tá tomando cu. Esse artigo aqui, cara, essa pessoa que escreveu esse artigo aqui, ela tem que ser presa junto com o cara que fez o frogging mesmo. Pra isso acontecer no Brasil, a casa média brasileira tem pelo menos uns 4 doguinhos caramelo. É mesmo, é E mesmo. no momento que alguém ameaçar chegar nos arredores, já começa a gritaria. Ou Deus, se a casa tiver um pincher, acabou. Já acabou o frog. É que eu me abro que nos Estados Unidos as pessoas têm armas em casa. Então, tipo, isso aí pode acabar muito mal pra todo mundo. Aham. E eles são, sabe, fáceis. Mas se duvidar, isso faz parte sabe, da experiência pra eles, Aqui, sabe? no manual de como fazer um frogging de sucesso, o cara cita isso aí, tá? Ave Maria. Meu Deus. Eu não sei se eu quero ler essa. Eu vou ler pra vocês essa parte. Aí se a gente quiser cortar, Joel. Tá. Sério, o Joel vai ficar muito bravo. Ele falou, nunca tive que trabalhar tanto cortando coisas. Não, tu tá por fora. Todo episódio a gente enche o saco do pobre do Joel, bicho. A gente vai ter que começar a cobrar. A gente já chama pelo Joel na vida, sem estar gravando. Na vida real, a gente tá bebendo cerveja de Joel! Todos precisam de um Joel na vida. Frogs não são invasores, diz o artigo. Eu não sei se isso é verdade. Você está entrando em uma casa que não é utilizada. Aí eu acho que esse artigo tá todo errado, porque a gente viu aqui que são casas que estão sim sendo utilizadas. Porque se a pessoa tá entrando em uma casa que não tá ocupada, ela tem toda a razão, na minha opinião. Aí tá ótimo. A ocupação. Frogs não são ladrões comuns. Eles são invasores domésticos que foram pegos, mas não se enquadram nessas duas categorias, né? De ladrão e invasão pra cometer crime e tudo mais. Aí fala aqui embaixo. Para pegar um frog, você precisa pensar como um frog. Como não consegui encontrar nenhuma comunidade de frogs reais, compilei o meu próprio guia hipotético de como fazer pra participar dessa subcultura secreta. Gente, não participem dessa subcultura secreta. Tá, mas então Fuja quem de tá custar. escrevendo está, tipo assim, teoricamente alegando que ele não é Frogger. É porque, Tá, pelo legal. que eu entendi, é o seguinte. Os Froggers, todos foram pegos, né? Assim... Não, os que a gente sabe... Ou você tem informação dos que foram pegos ou de quem tá tentando praticar. Quem realmente faz e tá com a... tá com a carteirinha ativa, Exatamente, com a galera das carteirinhas você não ativas. faz a menor ideia, cara. Eles são os novos Illuminati, pô. Eles podem ser muitos ou nenhum, ninguém sabe. Eles podem estar em qualquer lugar. É o bicho-papão da pessoa adulta. Homeowners. Exatamente. Bem, aí ele fala, né, que você precisa pensar como um Frogger pra conseguir se livrar de um Frogger, e aí ele dá essas dicas para ser um Frog de sucesso. Joel, fica atento que isso aqui provavelmente vai ser cortado. Lembre-se do seu código moral. Você não é um ladrão ou um invasor de casa. Eu gosto como é uma conversa motivacional, né? Você está apenas aproveitando o espaço não utilizado na casa de outra pessoa para ter férias baratas. Ah, não é que a casa não tá utilizada. O espaço. É os espaços que eles Quem é que ocupam, julga tá isso, bom. né? Tipo assim, Aonde tá a régua, né, gente?
Eles julgam, não, esse aqui tu não tá usando, dá pra mim. Deixa esses 50 centímetros quadrados aqui pra mim. A pessoa que faz frogging, eu digo que ela é impossível a pessoa ter rinite alérgica e praticar frogging. O primeiro espirro já era. E ela vai entrar num quarto que não tá ocupado, deve estar por amor esse quarto também. É verdade. Bem, você está apenas aproveitando o espaço, babá. Isso é moralmente questionável. Mas quando você começa a pegar objetos de valor que não são seus, você passa de invasão de propriedade, arrombamento e invasão para crimes mais sérios. Não precisava dizer, né? Até aí é só... Sério. É só as coisinhas leves. Aí a segunda dica dele é location, location, location. É genial. Fique atento para a localização. Para minimizar a sua chance de ser detectado e preso, é vital escolher a casa certa para fazer o seu frogging. As escolhas mais óbvias são propriedades desocupadas, como casas modelo, casas de férias de pessoas ricas, propriedades negligenciadas de timeshare e tudo mais. Mas ficar em um desses lugares não é exatamente se esforçar, né? Ave Maria. Você também pode escolher uma propriedade com risco maior. O risco dessas propriedades é muito menor, mas você sentirá falta da comida grátis, do uso do sistema de entretenimento da família Concordo. e da emoção da verdadeira experiência do frog. Meu Deus, Mano, cara. por quê? Me surpreende muito esse artigo não ser na Deep Web, né? Nesse ponto do artigo, eu tô imaginando aqueles Cuidado, filmes amigo, de sessão cuidado, da tarde. Não, é que nem aqueles filmes de sessão da tarde, que mostra alguém entrando na casa de alguém muito rico, mas assim, muito multimilionário. E, sei lá, entrando na cozinha, comendo uma uva, assim, fresquinha que tava lá e tal, e nunca se... É legal mesmo. E Mas vai eu acho que essa é a memória que a gente tenta trazer pra criar um conforto no nosso coração. Acho que esse cara aqui não tá invadindo a casa da família do DLC, se liga? Não, é. Do Deus. O DLC, a pessoa. O indivíduo DLC. É tipo quando eu falo do meu filme predileto, que é Kill Bill, é a Kill Bill. Ela é definitivamente a Kill Bill. Próxima dica é: escolha a casa certa. Para obter a melhor experiência de frogging, você vai querer escolher a casa onde todos os moradores trabalhem durante o dia, mas que seja grande o suficiente para ter um sótão. Não é rico. Rico não trabalha durante o dia, gente. Nem de noite, nem nunca, Sai pra fazer compras, mas volta rápido. Que a casa seja grande o suficiente para ter um sótão, porão ou garagem que não esteja em uso constante. Pense no ponto ideal entre tão rico que fica em casa o dia inteiro e tão pobre que eu uso literalmente toda a minha casa. Gente, tudo aqui é errado, tudo aqui é errado. Mas isso aí é o Frogging gourmet, né? Que ele quer um cômodo só pra ele. Tá vendo, gente? Deixa eu fazer aqui agora um momento filosófico. Não, na verdade, momento ideológico contra o minimalismo. Sejam maximalistas. Sejam maximalistas. Entulhem vossas casas. Verdade, né? Mas quanto mais você entulha a sua casa, mais fácil uma pessoa se esconder no meio do entulho, né? Se não existiu o espaço. Não é tipo acumuladores. É tipo usar bem os espaços. Você sabe onde tudo tá tudo limpinho. Porém, tem muitos livros nas paredes. Aquela estante desse negócio aqui do TikTok que tu mencionou, né? A pessoa nunca conseguiria arrastar a estante o suficiente pra sair de lá de dentro. É verdade, não conseguiria. Verdade. É um bom ponto, bom ponto. É difícil, né, imaginar que você tem uma casa grande o suficiente pra um frogger, que você usa toda a casa, mantém 100% dela limpa, mas vamos ser idealistas por hoje. Próxima dica, mire na garagem ou na casa de hóspedes. A maioria dessas casas que chegam ao noticiário são de pessoas que ficam no sótão ou moram atrás dos muros. Chamativo, sim, mas você sabe o que é que não vira notícia? Quando alguém mora na garagem por algumas noites e depois vai embora. Gente, sério, não é possível isso aqui. Ainda diz assim, ó. Eu gosto que ele fala com uma tranquilidade. Essa pessoa aqui, cara, ela não se alterou. Não é o melhor lugar pra dormir, também não é tão fácil de roubar comida, mas pode haver um frigobar num canto cheio de cerveja. Pensem positivo. Parece que eu tô vendo a dica de como alugar um Airbnb. Parece muito, porque tem Airbnb que você aluga só um cômodo, né? Aí você chega lá, tem um Frogger. Alguém tem que pagar por isso, né? O Tucano tem umas histórias sinistras de Airbnb, cara, que quando ele contou eu tremi. Eu lembro, tem uma que eu conheço bem. É muito horrível. Aí fala pra você evitar câmeras de segurança, fala que os cachorros não são seus melhores amigos, pra você ficar longe da casa que tenha sinal de cachorro. E não diz aqui, né, o asterisco de que se a casa tiver um pincher, aí você tem que ficar longe mesmo.
Verifique se existem armas dentro da casa. E depois ele diz assim, um frog bom é um frog arrumado. Não faça bagunça. Quando você sair do seu pequeno esconderijo, depois de todos irem trabalhar ou dormir, aproveite o sofá confortável e a TV grande, mas certifique-se de colocar o controle remoto no exato local que ele estava antes e de voltar para o sótão. A menos que você seja o tipo de frog que está tentando sutilmente induzir o seu anfitrião a pensar que ele está enlouquecendo. Oh my God. Gente, É outra categoria. Aí é tipo um videogame pra gente, ele, eu né? não escrevi esse artigo, eu juro pra vocês, é muito estranho. Nesse momento do artigo, é tipo num filme de terror, quando muda, assim, o som, sabe? Tum. Aí ele diz assim, ó, e é engraçado, cara, o meu TikTok, de algum jeito, ele entrou nessa vibe dos Froggers, e eu não notei, porque eu vi essa semana. De algum jeito, não é, Catiuxa Barcelos? Não, eu faria isso de propósito, mas eu não fiz. Não tá abaixo de mim, mas aconteceu. Eu vi essa semana uma mulher que tava descontrolada, dizendo assim, eu não tô ficando louca, isso aqui não tava aqui. Aí ela batendo, tipo, com a vassoura no sótão, assim, É sótão, né, o que fica em cima? Aham. Ela batendo no sótão e dizendo assim, eu sei que você tá aí! E eu ficando assim, cara, por que essa mulher ainda tá dentro dessa casa, na moral? A mulher se garante, de repente. Deixa eu acabar de ler o resto da dica aqui, tá? Porque ele diz assim, se você está tentando, né, sutilmente fazer o seu anfitrião pensar que está enlouquecendo, você deve movimentar tudo de maneira sutil, inclinar as fotos na parede, roubar um único garfo, quem sabe? Seja criativo. Roubar um único garfo. Olha, eu vou dizer, se vocês estivessem na situação de uma pessoa que tá passando por isso aqui, que técnica vocês utilizariam pra fazer a pessoa sair do esconderijo? Eu ia falar de alguém, de você chamar um amigo seu peidão, mas não vale a pena, porque tem que ser um incômodo muito pequeno. E assim, ó, eu sou ateu, né, Kati? E aí, eu sou o ateu mais fajuto que existe Entendi. na Terra. Sim, sabemos. E como eu moro sozinho, de vez em quando bate aquele medo do Satanás, Claro, né? é claro. Normal. Aí o que acontece? Quando eu tô com medo do Satanás, que às vezes dá, sei lá, tô assistindo filme de terror, documentário de true crime, tudo me faz lembrar o capeta. E aí o que eu faço é que eu dou um grito do nada. Só que é um grito assim, tipo, pra assustar, o sabe pegar ele no contrapé, sabe? Sentir. Como assim, É pra pô? pegar ele no conto, porque eu sei que ele tá espreitando. Eu sei, ele não me engana, tá? Entendi. Demônio, se você está escutando, dê 5 estrelas pra gente no Spotify. Pode falar. Eu não tento... Eu acho que seria muita falta de respeito minha se eu, sei lá, recitasse um verso bíblico. Não, Acho que- também não precisa... Não, isso aí você tá buscando inimizade, né? Tem a técnica de assustar o outro. Tipo, esse é Sim. crente demais. Não, é... Eu não acho que o demônio vai temer isso. Acho que ele vai achar que ele é o território dele. É. O meu problema de não recitar é porque eu acho que esse é um desrespeito com quem é da religião, né? Faz Ele, o sentido. Sim, é demônio, não. verdade, é verdade. Então o que eu faço é... Tento dar um susto nele. E aí No quando demônio. bate o medo, eu dou um grito mais ou menos assim, ó. Aí no meu coração ele foi embora. Caralho, não é possível dele. O que eu faria no teu lugar é o oposto. Eu viraria pro lado, assim, em algum momento e falar, oi, tudo bem? Não te vi aí. Então. E começaria a conversar, assim. Com a pessoa. Caraca, se tiver uma pessoa escondida na parede e tu do nada começar a dizer, eu não Total. sabia que tu tava aí. Caraca, faz bem-vindo. quanto tempo que tu... Foi tu que pegou tal coisa na geladeira? Muito engraçado. Tu gostou? Quer que eu compre de novo? Ei, Mano. vocês sabem que isso é total comportamento de crianças em filmes de E terror. nisso você tá com a faca atrás das costas É pronta, Você, né? aí, né? E aí você se torna a pessoa assustadora e não ele, né? A gente sabe que criança é muito mais assustador que o cão. Eu vou dizer pra vocês que enquanto eu tava pesquisando essas coisas de frogging, eu descobri uma história de uma galera que morava numa fraternidade dessas de universidade americana. Tinha uma coisa estranha acontecendo lá, as meninas estavam escutando os barulhos e tudo mais. Aí elas foram fazer tipo uma sessão mediúnica lá e começaram a dizer assim, se você está aqui, não sei o quê. E aí do nada disseram assim, diga pra gente o seu nome. E aí o cara que tava dentro de um armário falou assim, meu nome é Andrew, não sei o quê. E a menina abriu o armário e o cara tava vestido com as roupas de uma delas, roubando um bocado de roupa das meninas. Não é muito educado, não. Mas nem Não, trouxe pra cá, a porque eu achei parte- um pouco assustador. A parte de ele usar as roupas da outra, não, né? Eu acho que tudo bem você usar a roupa dos outros, mas peça antes. Não, vai que é nova. não. Peça antes. Não vista a calcinha de um estranho assim. Mas se você tá pedindo, aí perde o propósito, né? De ser um frog. Mas aí você também não pode dizer que a gente tem que achar você gente fina, né? Não, aí é Você
você vai. tem que... Cada escolha é uma renúncia, Odeio. Cada escolha é uma renúncia. Aqui, embaixo, ele fala mais, né? Pra você não passar muito tempo na casa, não comer demais, tudo mais, tudo bem. Aí ele chega num ponto que diz assim, o que fazer se você acha que tem um frog em casa? Tá, essa parte tem que manter. Joel, essa parte é importante. O artigo diz, todas as regras acima para um frog bem-sucedido podem ser alteradas para saber como detectar e evitar um frog na sua casa. Mas, e se você mora em casa e acha que tem um estranho morando com você? Antes de desistir e seguir em frente, considere o seguinte. Primeiro, contate a polícia. Por favor, ligue pra polícia imediatamente. Não, primeiro, abre live no TikTok. Primeiro, abra um live no TikTok, depois ligue para a polícia. Qual é o número da polícia no Brasil, gente? 190. Vem a polícia, vem o serviço médico, vem todo mundo. Mas eu descobri da pior forma possível que no Brasil o 190 é só polícia. Então, se você estiver machucado... É 192 mesmo. É útil isso. Olha aí. Se você ligar por 190, não vai vir nenhum atendimento médico. Eu devia saber dessas coisas, né? Porque eu moro sozinho. Verifique se há envenenamento por monóxido de carbono. Aí diz, de forma semelhante aos fantasmas ou às questões mentais, o envenenamento por monóxido de carbono pode fazer as pessoas verem ou ouvirem coisas que não existem. Eu não sei se isso aqui vai ajudar muito com o Frogger, mas é uma boa dica. Portanto, certifique-se de que seus detectores de fumaça também detectem monóxido de carbono. Isso aqui é mais para os Estados Unidos, né? É, que a gente não tem. Fumaça, outra realidade. Não é um fantasma. Muitas notícias sobre frogging relatam que os moradores inicialmente pensam que a sua casa era mal assombrada, mas os fantasmas não são reais. Olha só que frase forte. Então, não contrate um sacerdote ou um xamã para limpar a sua casa. Não, acho que tem que contratar mesmo assim, né? Contrata depois. Esse é o plano B. Primeiro você vai pro plano A. Mas é que nem tomar remédio pra verme, né? De vez em quando você tem que... Mas diz que não é bom, não. Diz que não é bom, não. Não é bom tomar remédio pra verme? Não se você não tem nenhum sintoma, assim, tipo, periodicamente. A não ser que você esteja numa região de risco. Faz sentido, porque você mata sua flora intestinal. Mata outras coisas que talvez não deveria matar. Eita. Bom, mas aí fala aqui, tá aqui, queimar sálvia, borrifar água benta e chamar um padre não funciona como frogs. Aí eu vou sugerir, minha sugestão pessoal, tá? Um pouco de salada, um pouco de droga. Chama a polícia e o xamã. Justo. É. Isso. Plano B. Esse plano A Isso aí. primeiro, depois. Quem sabe, quem escuta o Vortex sabe que a gente defende terapias holísticas, né? Eu não sei se isso é verdade, Tratamentos não. psicológicos. Hoje é tudo verdade. É verdade, Tratamentos psicológicos com videntes e terapeutas. Você não pode fazer só com o vidente. Só com o terapeuta, inclusive, é o que a gente mais indica, É o que a gente por pratica. favor. É o que a gente pratica. É o que a gente pratica. É isso, tá? Isso aqui é tudo que fala pra evitar os froggers. Diz assim, não é fantasma, não sei o que, não sei o que. Mas basicamente ele diz que todas as dicas acima podem ser viradas ao contrário pra você, né, evitar um frogger. Então assim, ficar atento a todos os objetos da sua casa, onde eles estão, né, e colocar, quem sabe, uma armadilhazinha ali de tipo assim, vou colocar o controle da TV aqui, mas eu vou colocar um papelzinho em cima do controle que vai estar no canto tal e eu vou saber exatamente onde ele Kátia, tá. tu é muito bonzinha. Tu é muito boazinha. Coloca um negócio que dá choque. Meu Deus, Emílio, eu nem pensei nisso. Sim, porque daí a pessoa não vai mais Ela ainda gostar, solta né? o grito do odeio, né? Na calada da noite. Eu aprendi no karatê quando eu fazia criança. Pincher é melhor ainda se você puder ter pincher, se você colocar a câmera de segurança na sua casa. Primeira linha de defesa contra a Frogger, um pincher. Segunda linha de defesa, 2 pincher. Perfeitamente. E se for um pincher que não é de raça pura, melhor ainda, porque pincher, quando ele é vira-lata misturado Será que com tem o pincher... pincher vira-lata amarelo? Ah, tem. Tem que ser o pincher que late andando de lado, sabe? Cara, esse dá medo. Esse é o verdadeiro. Eu tenho muito mais medo, sério. Eu tenho muito medo. É muito massa, pô. O cachorro, ele fica no vibra-call, né? Ele tá falando sério quando ele faz isso de lado, assim. Ai, como eu amo pinchers. Que minha raça preferida. Um beijo, pinchers. É isso, cara. Isso aqui foi tudo que eu separei. Se vocês quiserem praticar frogging, não pratiquem. Se vocês quiserem, não façam. Querer nem sempre é poder, tá? E eu acho que esse negócio, não sei o que, estilo de vida, bababá, férias baratas, cadeia. Cadeia. E se eu souber que alguém aqui está praticando frogging, saiba que nós, do Vortex Podcast, entregaremos sim vocês à autoridade. As autoridades, né, no caso. Menos se tomar banho, né? For limpinho. A não ser que vocês sejam a menina lá do Japão, que era cheirosa, Aciado. organizada, silenciosa, que na verdade era uma princesa, né, gente? Certamente arrumava a casa. A pessoa nem, nossa, Eu acho, chegava cansada eu do acho. trabalho e falava, ai, que bom que eu deixei tudo arrumado e nem tinha sido ela. Eu acho que se a pessoa fizer frogging e ela arrumar a casa da pessoa enquanto a pessoa tá fora, eu acho que a pessoa nunca vai procurar a polícia, na minha opinião. Não, eu já, na minha cabeça, eu já desenhei um romance que consiste em eles mandarem pequenas mensagens entre o momento que ela vai estar na casa e ele vai estar na casa, entendeu? Ele deixa um café pronto e sai de casa, sabe?
Tipo assim, dizendo, Achei você é super bem-vindo fofo. aqui. Na minha cabeça foi você assim. é bem-vindo aqui. Exatamente. Ah, lavei a roupa aqui e subi pro sol. Aí o cara chega trazendo, assim, aquele pãozinho fresco, assim. Aí ele come passou a fome, deixa o outro pra... Olha que bonito. Bom, ditas todas as coisas legais aqui dessa história, eu vou mandar pra vocês a foto que me assombrou durante anos desse caso dessa mulher japonesa, tá? Que foi o que ele viu nas câmeras de segurança, foi isso aqui, ó. Vou mandar no chat. Não. A primeira já tá muito ruim. Meu pai. Gente. Eu acho que ela tava saindo do esconderijo dela, porque ela tava, tipo, escondida em cima e isso aí é ela descendo, entendeu? Se eu dou de cara com isso aí de madrugada, eu morro, tá? Doido! Gente. Ainda bem que eu não tô vendo essa foto daqui a 1h30, né? Por enquanto que o sol não se pôs, a gente tem coragem. Todo Meu mundo Deus, corajoso. cara. Que assustador. Você que tá aí escutando o Vortex à noite, cuidado com barulhos. Você que tá aí escutando o Vortex na academia e vai voltar pra casa sozinho... Gente, não vai acontecer nada, eu juro. Vocês trancaram a casa antes de sair de casa. Vai dar tudo certo. Mas não olhe para trás, veja bem. Ou olhe, mas faça uma cara mais assustadora do que aquela que pode estar te olhando. Assuste alguém hoje. Vamos começar a campanha. Vira pra trás e solta um grito. Vê o que acontece. Fala pra gente nas nossas redes sociais. @FeedVortex. No Twitter, no Instagram, no Reddit. FEEDVORTX. No YouTube também. Não, no YouTube não, pô. Foi só uma vez. Calma. Tem a live, tá gravada lá. A live tá gravada, não assistam. Assistam. Chega! Tem gente que não pôde, tá no dia. Chega. Tem que assistir. Sigam a gente nas nossas redes sociais, comentem sobre o episódio, falem pra gente o que vocês fariam se tivesse um Frogger dentro da sua casa. As redes sociais de todos os participantes estão na descrição desse episódio. Minha, do Odeio, da Emília. Vai lá e fala com a gente. Teve muita gente comentando o episódio do Glitter quando a Emília veio da outra vez. Foi um dos episódios mais comentados, a galera até É hoje. um dos meus favoritos. Mano, o Glitter virou o medo da galera, né? Eles têm razão. Estamos aqui pra dar mais um medo. Toda vez que a Emília chega aqui, vocês sabem que a vida de vocês acabou. Não, mas a gente deixa as pessoas aware, né? Trabalhamos com traumas. É importante, a gente traumatiza um pouco, porque ensina uma lição, né? É verdade. É um isso aí. trauma do bem, entendeu? É um trauma do bem. Pra vocês não passarem pelo trauma na vida real. Vocês saem daqui com mais medo, mas mais preparados. Isso aí. É isso, gente. A gente se encontra semana que vem no próximo episódio do Vortex. Odeio, um beijo pra galera. Um beijo, galera. Mua. Maravilha. Beijo pra quem conseguiu pousar no... Eu quero relatos, hein? Você que pousou, avisa. Não, e eu já recebi instantâneo. Já tem gente marcando datezinho. Tem, pô, a galera é Já rápida. tem. Beijem de língua. Beijem de língua em tem. público, perto dos seus amigos. Emília, quer Olha aí. mandar um beijo de língua? Não. Não. De língua só pro Leonel. Leonel, um beijo de língua pra você. Um beijo de da língua pro Emília. Leonel. E um beijo normal pra todo mundo. É isso, gente. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Parasol